Olá a todos os meus prezados e amigos, paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com o fiel povo de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez, nós damos início a mais um estudo, a continuação da parábola dos três convites. É com imenso prazer que nós estamos aqui para dar continuidade. Eu convido a todos os meus prezados que se inscrevam nesse canal para participar das mensagens que Deus tem dado à sua igreja nesses últimos dias, por intermédio do canal Despertar em 1844. Antes de nós iniciarmos, iremos ajoelhar e pedir as bênçãos do Senhor, em nome de nosso amado Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, engrandecido é o nome santo do Senhor para todo sempre. Ó Senhor, abençoe esse trabalho, abençoe a tua igreja, venha enviar teu Santo Espírito para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe mais uma vez, Senhor, o estudo da Tua Palavra, em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Paz e graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o fiel povo de Deus. Somos muito gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de compartilhar com o povo do Senhor essa preciosa palestra que tem por título Os Três Convites. A parábola dos três convites. Em continuidade, nós iremos ler o livro de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 422. O Senhor dará sua mensagem aos que têm andado de acordo com a luz que possui, e os reconhecerá como sinceros e fiéis, segundo a avaliação de Deus. Esses homens tomarão o lugar daqueles que, tendo luz e conhecimento, não andaram no caminho do Senhor, mas na imaginação de seu próprio coração não santificado. Então, a profetisa do Senhor aqui, ela diz bem claro que Deus dará a luz do Evangelho eterno, as três mensagens angélicas a ser proclamada, àqueles que têm andado segundo a verdade, segundo a luz que eles têm. E ela diz bem claro, e eles assumiriam o lugar daqueles que, tendo luz, mas não viveram a verdade. Deus faz uma substituição, a mesma coisa que foi realizado nos dias dos apóstolos, quando Jesus Cristo chamou os apóstolos para assumir o lugar dos líderes judaicos, devido a eles não cumprirem com a ordem do Senhor, com a ordem do Mestre. A história do passado, mais uma vez, se repete. Deus agora está usando o plano B, devido ao plano A ter falhado. Em Testemunhos para Ministro, página 107, está escrito: mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Então, mesmo que todos os nossos dirigentes fechem todas as portas, Deus está levantando o homem para dar a mensagem para este tempo. Quando eu estou me referindo a esse texto, irmãos, nós temos que olhar que não é essa baderna, essa bandalheira que hoje nós olhamos de tantos movimentos, cada um pregando aquilo que acha que é verdade. A mensagem do terceiro anjo está contida na Bíblia, Espírito e Profecia. A palavra de Deus deve ser vivida. A pregação do Evangelho, ela é pregada, em primeiro lugar, por uma vida correspondente à mensagem. Deus tem tomado e sempre teve tudo em suas mãos. Não tenhamos dúvida de que Deus está conduzindo a sua igreja, de que Deus está no controle de sua igreja.
não devemos nos alarmar com tudo isso que nós estamos olhando. Deus está no controle da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As pessoas dizem, mas Deus está no controle da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e por que tudo isso está acontecendo? E eu pergunto, Deus está ou não está no controle do mundo? Sim, Deus tem um controle. Então por que tantas pessoas têm morrido? Tantas pessoas passam fome, então? E essa outra resposta? Deus está no controle de tudo. Esses novos lavradores terão que ir a uma escola de teologia, ou eles serão como os discípulos, como em épocas primitivas. As verdades especiais para esse tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos, nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, versos 26 a 28. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Parábola de Jesus, página 79. Então Deus está trabalhando nesses últimos dias de uma forma sobrenatural. Deus sempre trabalhou dessa forma. Ele sempre teve que usar o plano B. Deus sempre teve uma reserva. Quando o plano A falhava, Deus chamava a sua reserva o plano B. E nesses últimos dias, Deus irá concluir a sua obra aqui nessa terra, nesse planeta, através de homens e mulheres que não são demasiado instruídos segundo as escolas deste mundo. Não são homens formados nas grandes escolas de teologia. Lógico que Ellen G. White ela chega a dizer que poucos grandes homens serão engajados nessa última obra. Poucos grandes homens. Aqui em nosso país ainda não vi esses poucos grandes homens. Deus opera por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis, e não temem a reprovar pecados populares. A razão porque ele não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em eles em seus credos, teorias e sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de ser ensinados por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Interessante, irmãos. Interessante que o sujeito passa 4, 5, 6 anos estudando teologia nessas escolas, no NASP ou na Andrews, ou em outras universidades. Quando ele sai de lá, infelizmente, a maior parte deles, quase todos, Deus não vai usar. Porque são homens que não têm uma ligação viva com a palavra. São homens que Deus não pode usar porque não estão usando a palavra. Não é firmado na rocha, na Bíblia e no Espírito de profecia. São homens que, ao saírem de lá, eles pisam a Bíblia e o Espírito de profecia com as suas teorias. É muito triste. Hoje a palavra de Deus está dizendo aqui no Grande Conflito, página 455, que Deus está levantando homens e mulheres simples e humildes para concluir, para de novo
iniciar um movimento de reforma. A palavra de Deus diz reforma e reavivamento. Ellen G. White, ela diz uma reforma completa. Não é uma meia reforma. Não é a reforma de deixarmos de comer carne e andarmos nu por aí. Andarmos tirando as sobrancelhas, tosquiando o cabelo, pintando o cabelinho, andando por aí de shortinho, andando por aí com camisa frescalhadinha. Não. É uma reforma completa. Deus está chamando homens e mulheres que representem aqui nessa terra o João Batista e Elias. Homens que vivam a verdade. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Prestemos bem atenção. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito que pelo preparo das instituições de ensino. Aqui estamos vendo o grande conflito 606, a profetisa do Senhor dizendo, mostrando que a forma como Deus vai concluir a sua obra na finalização desse trabalho. Deus vai usar humildes instrumentos. Esses homens Deus tem chamado, homens que vieram das drogas, homens que vieram do arado, homens que se deixam preparar, homens que não têm uma mente poluída pelas grandes escolas de instituição de ensino. Homens que estão com a mente apta para aprender do Senhor. Para refutar esses argumentos, era bastante citar os ensinos das Escrituras. A história do tratado do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falem verdades desagradáveis, e não teme reprovar os pecados populares. Então, aqui está o porquê que Deus vai estar usando esses homens nesses últimos dias. Ela continua. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Ela diz bem claro, somente aqueles que têm uma ligação vital com as Escrituras são capazes de explicar as Escrituras. Infelizmente, não é um curso de teologia de 4 ou 5 anos na Andrews, ou na UNASP, ou em outra instituição de ensino, que nos qualifica a explicar as Escrituras, que nos qualifica a pregar a mensagem dos 3 anjos, mas é uma ligação vital com a fonte, com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que será pregada, não é os ditos de homens, mas o assim diz o Senhor. Aprendem na escola de Cristo e sua humanidade, e a obediência os torna grandes, confiando-lhes o conhecimento de sua verdade. Deus lhes confere uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. Não foram os ilustrados teólogos que tiveram compreensão desta verdade e se empenharam a proclamá-la. Houvessem eles sido vigias fiéis, pesquisando as Escrituras com diligência e oração, e teriam conhecido o tempo da noite, as profecias ter-lhe-iam patenteado os acontecimentos prestes a ocorrer.
Eles, porém, não assumiram tal atitude, e a mensagem foi confiada a homens mais humildes. Então, mais uma vez, em 312 do grande conflito, a serva do Senhor vem mostrando o passado, o presente e o futuro, como Deus tem chamado homens simples para a conclusão dessa obra. Como Deus tem levantado homens do arado, homens que gaguejam na palavra, homens que quase nem sabem se expressar corretamente. Mas Deus tem trabalhado, ungindo os seus lábios, e eles têm transmitido a palavra. Infelizmente, hoje nós olhamos para os líderes de nossas igrejas, são homens fracos, são homens que não têm conhecimento da palavra, são homens que não têm conhecimento da verdade, são homens que não sabem transmitir a palavra, são homens que não são depositários da verdade. Primeira Mensagens Escolhidas, página 300, está escrito: Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora do comum, ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então, os líderes de nossas igrejas, eles irão ficar surpresos com os meios simples que Deus está levantando para explicar sua palavra, para transmitir uma mensagem de reforma e de reavivamento à sua igreja. É interessante como Deus está chamando hoje homens desprendidos e abnegados de domínio próprio. Homens que não se comprem, homens que não se vendam. Homens que sejam tão fiéis à verdade, assim como a bússola é ao polo. Estes fiéis lavradores são uma grande multidão. Parábola de Jesus, página 78, responde: de início seus adeptos são poucos, pelos grandes do mundo, e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. Então, esses poucos fiéis são repelidos e desprezados por uma igreja de espírito mundano. Eles são poucos, eles são basicamente irreconhecíveis neste mundo. São simples. E ainda mais diz a palavra de Deus que são repelidos, cuspidos por uma igreja adventista do sétimo dia de espírito mundano. A palavra de Deus diz que a nossa igreja, como organização, é mundana. Está cuspindo, repelindo os homens dos quais Deus tem chamado. A terra inteira deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. A luz deve fugir para todas as terras e todos os povos. E é dos que receberam a luz que ela deve difundir-se. Meditação matinal de 79, 259. Apenas um pequeno número são salvos, porque não querem ser salvos pela maneira indicada por Deus. Então, Deus indicou uma maneira, Deus indicou, apontou a porta estreita. Somente um pequeno número insignificante dos membros dessa igreja serão salvos. Por quê?
porque eles não querem ser salvos da maneira indicada pelo Senhor. Que maneira é essa? A maneira de viver uma vida simples, a maneira de ir para o campo. Não aceitam uma alimentação simples, com abstinência de carne, leite, ovos, refinados. Não aceitam uma roupa simples, do qual venham cobrir a nudez. Não aceitam a mensagem de que é possível ser santo e perfeito nessa terra. Esse é o caminho indicado por Deus, onde a maioria está colocando de lado porque acha que o caminho é muito estreito. Meditação matinal está escrito: foi-me apresentado um grupo de pessoas. Seus olhos estavam voltados para o céu, e estavam-lhes nos lábios as palavras de seu mestre. O que digo-vos? Digo a todos: vigiai. Este grupo seria sacudido. Disse o anjo: olhai. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira, e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira, a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada, e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seus rostos expressavam o tremendo conflito que havia travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória, e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Ellen G. White, ela mostra na profecia bíblica que mesmo esse pequeno grupo ainda foi sacudido. Foi sacudido esse pequeno grupo. Mas diz que eles marchavam. Havia alcançado o quê? A vitória sobre o diabo, a carne e o mundo. Eles haviam lutado com Deus em agonia, em oração, em jejum, em estudo da palavra. Havia alcançado a vitória. Estavam agora prontos para receber a chuva cerúlea. Estavam prontos para receber o selo do Deus vivo. O selo Deus Nova Jerusalém. Continuemos esse estudo em Primeiros Escritos, página 271. Diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Quem? Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinha poder. Então esse pequeno grupo foi sacudido. Ela diz bem aqui os descuidosos, aqueles que não prezam a salvação, aqueles que se uniram por excitamento. Hoje se vê um grande excitamento, se vê para todos os lados pessoas dizendo: somos da adventista históricos, somos conservadores, somos da verdade presente. Mas no fundo, não tem nada de verdade presente. Certo? Hoje se vê muito no Face, muitos grupos do Zap, muito grupo, pessoas falando: nós somos da verdade presente, nós somos adventista histórico, somos os adventistas que temos a verdade. Mas a palavra de Deus diz que vai ser sacudidos. Todos nós estamos passando por uma sacudidora.
devemos passar em todos os testes. Ellen G. White, ela nos diz em Testemunhos Seletos, volume 1, 65, ela diz que Deus nos prova num ponto, depois nos prova no outro ponto, para ver se a gente resiste a cada ponto. Ela diz que a cada ponto somos provados mais de perto, para ver se a gente realmente permanece íntegro, para que todos os pecados sejam eliminados de nossa vida, de nosso caráter, para ver se toda a escória é eliminado do nosso caráter. Lembremos uma coisa, todos nós iremos permanecer com a natureza pecaminosa até a volta de Cristo. Mas todas as paixões têm que ser eliminadas de nosso caráter. O pecado tem que ser eliminado do meu e do teu caráter. A palavra de Deus diz lá em Serviço Cristão 2:3-6 que os discípulos também foram sacudidos. A história do passado se repete. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Cristo ajoelhou seus seguidores repetidas vezes, até que afinal só ficaram 11, e algumas mulheres fiéis, para sentar as bases da igreja cristã. Existem alguns que se deixam ficar para trás quando há responsabilidades a assumir. Aqueles que não tomam uma decisão na sua vida, aqueles que não querem assumir a responsabilidade de levar as costas para pegar chicotadas dentro da nossa igreja, aqueles que são covardes, aqueles que não se levantam para dar essa mensagem serão sacudidos. Aqui diz que só ficaram 11 e algumas mulheres para iniciar a base da igreja. Da mesma forma, hoje o povo de Deus está sendo sacudido. Para pertencer a este grupo, requer-se de nós que ponhamos a vontade de Deus acima de tudo em nossa vida. Todos que creem na verdade devem ser mensageiros do Senhor. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus unir-se-ão com o grupo de santos na luz. Então, a palavra de Deus diz bem aqui que Deus vai ter um grupo chamado Grupo de Santos na Luz, um grupo seleto. Esse grupo Deus está formando. Deus está sacudindo esse pequeno grupo que hoje está crendo nessa mensagem. E Deus vai formar um grupo de homens e mulheres que vai colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Está disposto você de colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade? Está disposto você de colocar a vontade de Deus acima da vontade de sua família? Está você disposto a colocar a vontade de Deus acima dos seus prazeres, acima de seus sonhos, acima de seus propósitos? Se você estiver disposto, Deus te usará nessa última e grande obra. Deus te usará. Deus vai te encher do Espírito Santo. Deus vai te usar. E Deus vai, através de você, Deus vai concluir esta obra neste planeta. Testemunhos Seletos, volume 3, página 53. Olha que texto impressionante. Como nunca dantes, devemos orar não somente para que sejam enviados obreiros à grande seara, mas também para que tenhamos conceito claro da verdade, de forma tal que quando vierem os mensageiros da verdade, aceitemos a mensagem e respeitemos os mensageiros. Testemunhos Seletos, volume 3, página 53. O que acontece, irmãos, é que Deus hoje está usando o plano B. Deus está usando homens simples que aparentemente não são reconhecidos como pregadores, como mensageiros da palavra. Mas muitos de nós estamos tão voltados para os intelectuais que muitos de nós não aceitamos as mensagens vindas dos homens simples. Mas a palavra de Deus diz bem claro que nós devemos respeitar o mensageiro e aceitar a mensagem. Nós devemos conferir se é a palavra de Deus, vamos aceitá-la.
Se é o mensageiro de Deus, vamos respeitá-lo, vamos apoiá-lo, vamos sustentar a mensagem desses mensageiros. Não importa se seja um homem sábio, se seja um homem simples, o importante é que é a palavra de Deus, o importante é que é o mensageiro do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós venhamos pela graça do Senhor aceitar a mensagem que Deus hoje está enviando por intermédio de homens e mulheres simples, homens e mulheres que Deus tem chamado do arado. Que nós venhamos sustentar essa mensagem, manter essa mensagem, respeitar os mensageiros de Deus. Oremos ao Senhor agradecido por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oh meu Deus, obrigado Senhor por esses esclarecimentos, essa mensagem que o Senhor tem nos revelado, dos meios que hoje o Senhor está usando e vai usar para a conclusão de Tua obra. Ajude-nos, ó Senhor, a aceitarmos os meios simples que o Senhor tem levantado para alimentar Teu rebanho, para alimentar Teu povo. Ajude-nos, ó Senhor, a respeitar Teus mensageiros e a aceitar a mensagem vinda do céu por intermédio desses humildes instrumentos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.